Irmãos e irmãs, vamos iniciar a nossa meditação desta quinta-feira, dia 15 de setembro. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A Igreja celebra hoje o dia de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Piedade. Vamos, portanto, neste dia dedicado a Nossa Senhora, ouvir o Santo Evangelho de hoje. Evangelho tirado de São João, capítulo 19, versículos de 25 a 27. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que lhe amava, ele disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, quando nós falamos Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora da Piedade, tudo é Maria Santíssima, eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre a questão das dores. Meu querido, minha querida, se tem uma coisa que Maria Santíssima fazia, era viver a dor. Primeiro, as nossas próprias dores. Viver as nossas próprias dores. As nossas dores, claro, ninguém deve procurar dor, ninguém deve querer dor, ninguém deve se alegrar com as dores que acontecem consigo mesmo. Mas, se a dor vem, devemos tirar o melhor proveito possível da dor, de cada dor. Tem as dores físicas. Só para dar exemplo, uma dor de dente, que coisa horrível, não é? Uma dor de cabeça sem parar, que a cabeça está latejando de dor, Deus me livre. Os mais velhos, como eu, já têm a dor no joelho, nas juntas. E assim vai, a dor no corpo, em todas as partes do corpo. Não é fácil. E a gente procura logo combater os diversos tipos de dores que às vezes nos atingem. Mas além da dor do corpo, a dor física, nós temos vários outros tipos de dor. Por exemplo, a dor da pirca.
quando morre uma mãe, um pai, um filho, um avó, um neto, uma pessoa de sua estreita convivência, no momento que essas pessoas partem, que dor que fica na gente. Não é dor na perna, não é dor no braço, mas essa dor da perca é uma dor que dói 24 horas por dia. É uma dor que finca lá dentro da gente mesmo. Não é só uma tristeza, não, é dor mesmo. A perca tem uma dor que vai picando a gente por dentro. Pega uma dor que todos nós temos. Ela pode não estar funcionando agora, mas a qualquer momento ela funciona. A dor da saudade. Saudade. Saudade é uma coisa assim gostosa de ter, mas conforme a saudade dói muito da gente. Muito. E sobretudo quando é saudade do que se foi. Quando você tem a saudade de uma pessoa que daqui a pouco a gente vai encontrar de novo, ou a gente viaja, dá saudade de casa, então daqui a pouco volta para casa. Mas tem saudades que a gente tem de coisas que nunca mais teremos. Não é verdade? Então é um tipo de dor. Vou dar um tipo de dor aqui tão difícil. A dor do remorso. Essa dor é difícil, mas muito difícil. Nosso Pai do céu. Quando a gente deixou de fazer alguma coisa por uma pessoa que não existe mais, e a gente sente que podia ter feito alguma coisa para aquela pessoa, fica com remorso de não ter feito. É uma dor que corta a gente por dentro. E ela é demorada, demora muito a passar. A dor do remorso. A dor da angústia, a dor da desfeita. Quando alguém desfaz de você, como que isso dói em você, não é? A dor da solidão. Quando a gente fica muito sozinho. Isso dói, viu? E dói muito. Isso é uma dor tão grande que causa tristeza. Nós não nascemos para viver na solidão. A dor do abandono, que é muito parecida com a da solidão, mas distingue-se. Porque você sente que você foi abandonado, foi esquecido, foi encostado. É como se você perdesse valor. Não é perder a importância não, mas perder o valor. Como se você não significasse mais nada, te joga. Isso dói muito, mas muito, muito. Só quem vive em si é isso que sabe o quanto que dói a dor do abandono. Ainda mais quando você vê assim que o abandono parece proposital. São muitas dores que existem. Então não é só a dor do corpo que existe. São muitos tipos de dores que a gente se sente. Mas nós não podemos ter medo da dor. Não podemos fingir que não temos a dor. Diante da dor, nós devemos simplesmente assumir a dor. Quando a gente assume a dor, ela some mais depressa. Se você assumir a dor, ela some mais depressa. É como se você abraçasse a dor, não porque você ama a dor, mas ela perde força para fazer os efeitos dentro de você. O problema é que nós somos muito medrosos em relação à dor. Temos muito medo. Antes de doer, a gente já está com medo da dor.
E a dor toma conta. Ela vai até onde não podia ir. Nós temos que vencer a dor, todo tipo de dor. Não adianta reclamar da dor. Tem pessoas que reclamam o dia inteiro. Está doendo. Tem uma dor terrível, que é aquela dor da alma. Aquela dor que dói lá no fundo da gente. É uma dor que dilacera a gente, que desmorona a gente, que vai cortando a gente, uma dor muito grande lá dentro da gente. Todos nós temos as nossas dores. Ninguém fica sem ter dor. Talvez o que você precise tomar cuidado é para evitar de causar mais dores nas pessoas. Que todo mundo já tem suas dores. Pode ser que a pessoa esteja fora de si, não está ali. Fora de si não é que ela está desmaiada, mas ela tenta usar todos os meios para poder não enxergar aquilo que está doendo lá no fundo dela. Tem gente que fica assim. É como se tivesse tomado uma anestesia contra a dor. Existe anestesia contra a dor física, mas tem pessoas que usam todos os meios para poder ficar anestesiado, para não sentir os outros tipos de dor. Isso não pode ser. Aceita essa dor que chegou. Atravessa essa dor. Seja firme em relação à dor. Não tenha medo de encarar a dor. Dialoga com a dor. Deixa a dor, as dores que chegar até você, fazer a função dela, que é também te alertar, te amadurecer, até te curar. A dor costuma curar o nosso interior. Eu não sou masoquista, eu não sou daquelas pessoas que acham que a gente tem que sofrer, tem que ter dor. Não é que você tem que ter dor, não estou dizendo isso aqui. Estou dizendo que as dores que aparecem, e muitas delas são dores que não dá para deixar de ter, elas vêm. São dores incondicionais ali, elas vêm de qualquer maneira. Faz parte do destino da gente passar por determinadas dores. E você tem que aprender com a dor, naquele momento de dor. Não tenha medo da dor. Você acaba sendo um exemplo para os outros. Mas Nossa Senhora também nos ensina que, além de você ter a sua dor, aí que vem o título de Nossa Senhora das Dores, você tem também que participar da dor dos outros. Participar da dor das pessoas. Como que a gente faz isso? É preciso que você sinta a dor que o outro está sentindo. Não me lembro mais agora o nome dele, mas eu já li que teve um santo que nos ensinou que quando você vai visitar uma pessoa que está com muita dor, é preciso que você, na visita, absorve, busca um pouco daquela dor para você, de forma que quando você vai embora da visita, aquela pessoa fica com menos dor, porque você está carregando para você um pouco da dor deles. Entendeu? A gente tem que participar da dor dos outros. Você viu no Evangelho, Maria e aquelas demais mulheres estavam ali diante da cruz, vendo Jesus com todo aquele tipo de dor que estava, dor física, dor do abandono, dor da humilhação, dor do desprezo. E Maria, mas aquelas mulheres estavam ali participando da dor de Jesus. Não é só assistir a dor que o outro está passando, não. Assistir, avaliar, analisar, não, é vivenciar a dor do outro. Vivenciar. Na medida que eu aprendo a viver a minha dor,
eu também me abro para viver a dor do outro. Você deve talvez estar pensando, vai gostar de dor assim no outro mundo, Padre? Não é gostar de dor, é ser cristão. Jesus, no alto da cruz, viveu a dor de todos os pobres, os sofredores, os esquecidos, a todas as dores da humanidade. Nós hoje somos pouco sensíveis à dor dos outros, inclusive de gente dentro da nossa própria casa. Até debochamos de pessoas dentro de nossa casa que às vezes está passando por tanta dor. Viramos as costas para as pessoas que estão passando por determinada dor. Não é a dor do corpo só, mas essas dores todas que eu dei exemplo. Então nós temos que nos envolver com a dor dos outros. Aprendemos muito isto com a Santa Dulce dos Pobres, nossa santa brasileira. Ela sentia a dor daquele pobre coitado que estava caído na rua, que ninguém cuidava, passava perto, quase que cuspiam nele. E nossa Santa Dulce dos Pobres sentia essa dor que aquela pessoa sentia. Essa dor de ser tão maltratado, de não ser reconhecido como gente. E ela cuidava. Quando eu sinto a dor do outro, eu vou cuidar dele. Viu, sentiu compaixão e cuidou-se dele. Isso faz parte da nossa vida, porque na medida que você vivencia a dor do outro, não é que você está querendo ser tão sofredor ou viver na sofrência. Não é isto, mas você está sendo cristão. Na medida que você não é ser só solidário, ser solidário já é uma coisa maravilhosa, mas é encarnar mesmo, encarnar a dor no outro, sentir em você a dor que o outro está sentindo, sentir isto. Quando a gente sente isto, isso vai lá no fundo da gente, a gente não aguenta ficar sem gestos concretos de solidariedade, mas primeiro tem que sentir essa dor que vai lá no fundo do nosso coração, do nosso íntimo. Aí a gente vai deixar de passar por cima dos outros, vamos deixar de condenar, de julgar, de condenar, de desfazer, de menosprezar as pessoas. A gente vai sentir como que é terrível a gente aumentar uma gota de dor naquele que já tem tanta dor. Você pode pensar, mas tem gente que tem de tudo, tem boa casa, tem alimento, tem emprego, tem automóvel. Isto pode trazer um conforto material, mas essas pessoas também têm dores. Conforme eu te falei, tem dor que não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que enfrentar, passar por ela. E vá com coragem. Não corra da dor. Quando a dor chega, não rejeita ela assim. Deixa ela te atravessar. Isso vai te trazer todo esse enriquecimento. E não deixa de viver a dor do irmão que sofre. Isto que é ser cristão, isto que nós aprendemos com Maria, que aprendemos com grandes santos, São Pio, como São Pio nos ensinou isso, né? São Francisco de Assis, e por aí vai, tantos. São Francisco de Assis sentia nele a dor que o leproso sentia, não só a dor da ferida, mas a dor de não ser tratado como gente, a dor dos pobres, a dor da fome. A fome tem uma dor terrível quando você está com fome. Não é fome porque você está fazendo dieta, não. Fome porque não tem o que comer. Vou agora te fazer a pergunta. Como é que é o seu convívio com a dor? Seu relacionamento com a dor? Você cuida bem? Você consegue conviver bem com a dor, passar pela dor, deixar a dor te atravessar? Você compreendeu que a dor que eu estou me referindo não é só a dor do corpo, do físico, mas é a dor do ser.
essa dor em todos os sentidos? Você consegue conviver com as dores? E você compreendeu que eu não estou dizendo que você deve procurar dor, fazer festa porque a dor chegou e nem causar dor nos outros, mas assumir a dor. Você consegue tirar a dor do outro, pelo menos um pouco a vida da dor do outro, para você passar para ele, por ele, a dor que o outro tinha que sofrer, você sofrer no lugar dele? Olha que pergunta comprometedora, não é? Será, meu irmão, minha irmã, que você tem hora que não fica colocando mais dor, causando mais dor em quem já tem tanta dor? Às vezes os casais são assim, o marido causa tanta dor numa esposa que já está tão doída, ou ela causa tanta dor no marido já tão cheio de dor. Reza a Deus. Reza a Deus para que essa meditação de hoje esteja ficando bem dentro da sua consciência. Reza a Deus para que você saiba conviver com essa questão da dor e que você aprenda com a dor, amadureça com a dor e ajude o outro que está morrendo de dor aí perto, próximo de você. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora vamos ouvir esse canto que introduz a nossa conversa sobre a Bíblia. Assim que termina esse canto, não desligue o seu aparelho. Vamos conversar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Palavra nos chegou por meio das tradições, contada de boca em boca, atravessou gerações. Hoje, séculos depois, contagia multidões. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz dos nossos corações. São 73 os livros com tantos ensinamentos, cartas pastorais, históricos, proféticos e agrupamento, com resposta para tudo, Antigo e Novo Testamento. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos e as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos
Irmão e irmã, depois de ouvirmos este canto, vamos agora conversar um pouquinho sobre o livro sagrado. Para introduzir a nossa conversa de hoje, vamos aqui num fato curioso. Quando a criancinha é bebê no colo, os pais não vê a hora de escutar os filhos começar a falar. Mas aí dá pelos 2 anos, a criança já começa a falar assim mais à vontade. Porém, quando a criança chega aos 4 anos, é a idade que a criança começa a fazer perguntas o tempo inteiro. Todas as crianças, mais ou menos, é assim. Não sei quando a criança é muito reprimida pela família, mas geralmente a criança aos 4 anos fazem pergunta. Houve uma pesquisa feita por um instituto que diz que uma criança de 4 anos faz por dia cerca de 300 perguntas. Mais ou menos. Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. A média de 300 perguntas por dia. E sabe quando é que a gente deixa de fazer perguntas? É nunca, só na hora da morte. A vida, as perguntas, elas existem, elas são necessárias. As perguntas é uma ferramenta que nos enriquece da nossa cultura, enriquece nossa maturidade. É necessária as perguntas, não podemos deixar de fazer as perguntas. Todos nós temos tantas perguntas. E isso, você sabe o que é mais delicado em relação às perguntas? É que tem perguntas para as quais não tem resposta, uma resposta pronta, uma resposta imediata. Outra coisa complicada em relação às perguntas é que em várias vezes as perguntas que a gente faz, geralmente a gente já faz a pergunta querendo ouvir tua resposta. E costuma, às vezes, a resposta não é aquela que a gente queria ouvir. Vem as respostas que só servem para poder apertar a gente. Então as perguntas, elas são portas, de uma certa forma. As perguntas são portas que precisam serem abertas. Nós não podemos deixar de perguntar. Perguntar para si mesmo, para a gente mesmo, eu perguntar para mim mesmo. Eu acompanhei uma vez uma pessoa no atendimento de direção espiritual, há muitos anos, mais de 20 anos atrás. E eu usei essa questão das perguntas para ajudá-la a encontrar rumo. A senhora dizia, e quando eu estou muito bravo lá em casa, nervoso, muito tenso, o que eu devo fazer? Eu orientei, quando tiver acontecendo isso com você, vá para um canto lá do seu quarto e pergunta para si mesmo, por que eu estou com tanto nervosismo, tão bravo, tão tenso, tão agressivo, tão descontrolado? Por que eu estou assim? A gente tem coragem de perguntar para a gente mesmo. Você pode perguntar para Deus. Não faz mal nenhum perguntar a Deus. A Bíblia nos deixa muitos exemplos de pessoas que perguntavam para Deus. Perguntar para as pessoas sábias, pessoas de experiências que podem nos ajudar. O fato é que as perguntas são necessárias. Nós até já fizemos uma meditação um pouco parecida com esta, mas essa de hoje eu quero mostrar um outro fato aí, através das perguntas em relação à Bíblia. A Bíblia nos ensina, quando você faz uma leitura bíblica, como eu te orientei ontem, você faz aqui silêncio, escuta a palavra de Deus, deixa Deus falar com você. Mas aí, para essa conversa
acontecer, ter efeito, você precisa, sobretudo, de perguntar. Até na hora que você vai ler a Bíblia, você vai abrir a Bíblia, antes de você abrir a Bíblia do livro, você tem que perguntar por que eu quero ler essa carta de São Paulo aos Romanos, aos Gálatas. Por que eu quero ler hoje o Evangelho de São Mateus, um trecho lá do Evangelho de São Mateus? Por que hoje eu quero ler um salmo? O porquê? Não é? É sempre perguntar. Aí isso vai te direcionar, as perguntas direcionam a gente. Agora, é claro que quando você faz perguntas, você tem que tomar cuidado para que não venham aquelas respostas prontas, aquelas respostas fabricadas, aquelas respostas gerais que todo mundo usa. Não faça isso. Pergunta, e aí vem uma orientação. A Bíblia nos ensina isso. Quando você pergunta ali na hora que você está lendo a Bíblia, por que era assim? Quando você pergunta, na maioria das vezes, a resposta não é perguntar a minha você pode perguntar, e se tiver resposta eu vou te dar, se não tiver eu vou te falar também. Mas eu digo perguntar ali na hora que você estiver lendo a Bíblia, conversando ali com Deus. Por que isso era assim? Por que aconteceu isso? O que isso quer mostrar para mim? Pergunta. Vai acontecer um fato curioso que é o fato mais importante da nossa meditação de hoje. Muitas perguntas que você faz, você não vai ter uma resposta, mas você vai ter uma coisa melhor do que a resposta. Sabe que coisa que é melhor do que a resposta? É a compreensão. Você pode não ter resposta daquela pergunta, mas você vai compreender o que está ali acontecendo que gerou essa pergunta a você. Compreender é maior do que ter a resposta, é maior do que as respostas que podíamos ter das nossas perguntas ali no silêncio. Vamos assim para ficar claro, para não colocar de forma concreta. Vamos pressupor que morre uma pessoa da sua convivência, um parente. Você pode perguntar, mas por que Deus levou essa pessoa, meu Deus? Por que você levou essa pessoa tão boa, que nós amamos tanto, a fazer tanta falta? Por que levou? Não vai ter uma resposta assim, não levei porque chegou a hora dela, levei por causa disso, levei por causa daquilo. Não vai ter uma resposta assim, não. Mas, na medida que se você perguntar com sinceridade, vai acontecer um mistério dentro de você, um mistério que você vai compreender. Eu não tenho a resposta para a pergunta, mas tenho a compreensão que essa pergunta me levou a ela. A pergunta nos leva à compreensão. Então tem coisas que nós não temos palavras para explicar, né? Você não tem palavra para poder te explicar, mas você tem um coração compreensivo. A compreensão vem do coração. Por isso, quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia com o coração aberto, porque a compreensão vem do coração. Você tem que compreender. Compreender não é um entendimento científico, minucioso, detalhista, não. Compreensão é diferente de entender, ela é muito mais ampla do que entender. Às vezes, uma criança faz arte. Na escola a gente tem muito isso. Eu sou diretor de escola e a gente tem muito isso. Às vezes o estudante faz umas coisas que o professor pergunta para mim, para ele, para a criança, para o estudante, várias pessoas perguntam por que fez isso. O próprio aluno não tem resposta. Nós não temos uma resposta, mas como cristão a gente tem uma compreensão. A compreensão não é passar a mão na cabeça do aluno como protegê-lo no erro, não. Mas a compreensão nos leva a considerar várias coisas. É compreender. A Bíblia precisa da gente
Quando tudo que eu leio na Bíblia, eu vou compreender. Eu não vou ter uma clareza científica ali daquilo que aconteceu. Mas, com certeza, eu vou ter uma compreensão daquilo. Compreenda. As próprias perguntas, na medida que você vai compreendendo aquilo que você perguntou, e a compreensão ela demora um pouquinho mais. As respostas, quando tem respostas ali, elas não tem na hora não, mas elas vêm. Agora, a compreensão, ela é nascida. Ela nasce dentro da gente, ela tem que desenvolver. É belo demais. É muito maravilhoso. Às vezes a gente não tem resposta. Por exemplo, se você perguntar assim, de onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu vou, essas perguntas mais ou menos filosóficas que muitos fazem, elas não têm uma resposta assim, de onde eu vim para chegar a esse mundo. Esses mistérios, mistério da vida. Você não tem uma resposta clara para isso, mas você tem uma compreensão profunda disto. A Bíblia te dá uma compreensão disto. Mas vou insistir com você. Para entender assim, entender as coisas, você precisa da mente. Mas para compreender, que é coisa mais profunda, você precisa do coração. No entanto, toda vez que você for ler a Bíblia, abra o seu coração. Leia a Bíblia com o coração aberto, muito aberto mesmo, para que você possa compreender o que Deus está te revelando ali. Mesmo que não tenha uma resposta com palavras, com vocabulários, mas tenha essa compreensão do coração. Hoje eu quero responder uma pergunta, ainda nesses minutinhos que me restam, de uma criança. Uma criança, uma amiguinha nossa. Ela tem 10 anos. 10 anos já, e o nome dela é Gabriela. Ela diz assim: boa tarde, padre. Me chamo Gabriela. Tenho 10 anos. Quero saber do senhor como incentivar as crianças a gostar da palavra de Deus. Beijos, abraços, a paz do Senhor. Eita, Gabriela, para você também um abraço muito forte, muito paterno. Que Deus cuide de você, minha filha. Você já com 10 anos, já tão preocupada com as coisas de Deus, interessada nas coisas de Deus. Ô Gabriela, você e todos que estão me ouvindo, as crianças, a idade de criança como a sua, para poder ler a Bíblia, vocês gostam muito, por exemplo, de histórias. As histórias, sobretudo os milagres. Mas tem as histórias na Bíblia, história do povo de Deus, história de Davi, Golias, tantas histórias bonitas que tem na Bíblia. Hoje eles pegam inclusive essas histórias para fazer filmes aí na televisão. Então seria interessante que para as crianças compreender melhor a Bíblia, ao invés de fazer a leitura do início ao fim, que fosse extraídas histórias. Somente isso, as histórias. Pega os milagres que Jesus fez, cada milagre assim, contado em detalhe. Eu vou fazer o seguinte, Gabriela. Eu vou adquirir aqui, tem umas bíblias chamada Bíblia para Criança, que é feita dessas histórias. Eu vou mandar uma para você, viu? Vou comprar 3, que eu vou mandar todas 3 para você, uma para você e 2 para você dar para alguns coleguinhas, amigos seu, que você acha que vai fazer bom proveito da Bíblia. Bíblia para criança mesmo. E essa Bíblia, ela levando em consideração, eu já pude analisá-las, ela leva em consideração
Às vezes, porque é criança, então essas coisas que entram no imaginário de vocês têm um poder de imaginação muito grande, né? São muito atentos em história, e aí vocês vão aproximando-se cada vez mais de Deus através dessas leituras bíblicas, assim. Eu vou pedir depois à minha secretária para entrar em contato com você, para pegar seu endereço, para pegar com seu pai e sua mãe o endereço de vocês, seus, e mandar essa Bíblia para você. Tá bem? Muito obrigado pela sua pergunta. E vamos fazer o seguinte, eu vou rezar uma Ave Maria hoje ainda para você, na hora que eu for fazer minhas orações, e você também reza uma Ave Maria para mim. E vamos continuar sendo amigos assim. Parabéns, gostei muito da sua pergunta, viu? Então vamos agora receber a bênção, concluindo o nosso estudo de Bíblia desse dia de hoje. Não esqueça que o principal hoje da nossa conversa foi sobre a compreensão. As perguntas que não têm respostas, sobretudo perguntas assim, sobre os mistérios da vida, mistérios de Deus, mistérios eternos. Não tem uma resposta assim científica, lógica, mas tem uma compreensão que é maior do que respostas. E eu peço a você para continuar fazendo as perguntas para mim. Faça as perguntas, igual a Gabriela fez, igual os outros têm feito. E essas perguntas vão ser boas, porque a gente vai esclarecendo. E interessante que às vezes, se você perguntar uma coisa que não tem uma resposta, mas é preciso dar compreensão, eu vou falar aqui na hora também de que eu for comentar a sua pergunta. Tá bem? O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.